Olá, senhoras e senhores, o nosso tema do vídeo de hoje é um dos principais, me arrisco a dizer que é um dos mais importantes aqui do canal, que é como você não errar peça de jeito nenhum. Então vem comigo. Não que a peça seja mais importante que as questões. O problema é quando o aluno erra a peça. Já era. Então, se tem uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum, é você errar a peça. E como que a gente faz para nunca errar a peça? Já tem vários vídeos aqui no canal. Hoje eu vou dar um foco diferente para esse tema. A gente sempre tem que se fazer duas perguntas. Primeiro, qual foi o último momento processual? E segundo, o que eu quero com aquela medida a ser adotada? Para responder a primeira, eu preciso ter a linha do tempo na cabeça. Não tem possibilidade de você ir para a prova sem saber a linha do tempo, desde o ajuizamento da ação até o fim do processo. A gente tem, acho que uns 3 ou 4 vídeos aqui no canal só sobre linha do tempo. Então, procura nos vídeos aí, se você acha necessário, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo mais pra frente sobre a linha do tempo também, de novo, mas a gente já tem vídeo aqui, mas você não pode ir para a prova sem saber a linha do tempo. Toda marcha processual é extremamente importante. Você saber por que o processo parou ali e dali para onde ele vai. Você está fazendo uma prova de direito do trabalho. Você quer ser advogado. Você precisa saber a marcha processual. Então, qual foi o último momento processual? Primeira pergunta. E a segunda, e não menos importante, é o que eu quero com essa peça que eu vou apresentar? Porque muitas vezes, a partir do último momento processual, você pode tomar 2 ou 3 caminhos diferentes. E aí é que surge a relevância dessa segunda pergunta. O que eu quero com a medida? E por isso que é extremamente importante também você conhecer todas as peças, saber para que serve cada uma delas. Então, essas duas perguntas são fundamentais. O foco do vídeo de hoje é exatamente sobre as peças. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de cada uma, quando que cabe cada uma, para que cada uma delas serve. Porque se você está fazendo prova de segunda fase em Direito do Trabalho, você precisa conhecer todas as peças e quando elas são cabíveis. Porque no dia da prova, se você lê o enunciado e você sabe para que serve cada uma das peças, você não vai responder uma peça errada, você não vai errar a peça. Se você sabe a linha do tempo, leu pelo enunciado, foi fazendo a sua linha do tempo, chegou ali onde parou e você sabe para que serve cada uma, não tem como você errar. Não tem como você responder agravo de instrumento quando que você quer reformar uma sentença. Não tem como você responder recurso de revista se você ainda está numa sentença. Não tem como você responder recurso ordinário se você está na fase de execução. Então é primordial você saber o básico de todas as peças. O que eu chamo de básico? O momento em que ele é cabível e qual o objetivo. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje, passando por todas as peças. Anota aí tanto o último momento processual, vai traçando a linha do tempo de cada peça. Todas as peças que a gente vai fazer aqui, a gente vai ter uma linha do tempo. E aí, é importante eu saber quando aquela peça é cabível e para que ela serve. Vamos lá? Começando pelas petições iniciais. Olha uma coisa interessante, as petições iniciais são iniciais, então não tem um processo ainda. São aquelas petições em que você não vai encontrar um último momento processual, porque ele não existe. Não tem processo. Mas pode ser várias petições iniciais. Temos várias, não só reclamação trabalhista. Então, o que é a grande característica da petição inicial? Não tem processo. É você quem vai dar início ao processo. Você vai iniciar um processo. E aí é importante você saber o quê? Só de você saber que é uma petição inicial, você sabe que vai ter valor da causa. Toda petição inicial tem valor da causa. Quase todas as petições iniciais têm pedido de honorários. Então, só de você saber que é uma petição inicial, já começa por aí. E vamos começar por ela, né? Pela reclamação trabalhista, a mais tradicional, a mais conhecida de todas. Reclamação trabalhista.
Para que serve? Para pleitear direitos do reclamante em face do reclamado. Ela está prevista no artigo 840. Isso aqui é uma questão muito importante, gente. A previsão legal de todas as peças. Leiam a previsão legal. Não façam a peça sem antes ler. Sabe aquele artigo que você menciona lá no preâmbulo? Vem propor reclamação trabalhista, vem oferecer contestação, vem interpor recurso ordinário. E aí você, de acordo com o artigo tal, esse artigo você não pode fazer a peça sem ler. Porque é esse artigo que vai te salvar se você estiver fazendo uma peça errada. Porque ele vai dizer também para que aquela peça serve. Não todos, mas a maioria das vezes vai dizer para que serve. E aí, se você não encaixar muito bem o seu caso concreto do enunciado com o que fala na previsão legal, você já descarta a peça. O que fala o artigo 840, parágrafo 1º? A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Sendo escrita, a reclamação deverá conter designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com a indicação do seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Perceberam? Nesse aqui não falou para que serve uma reclamação trabalhista. Falou que é quando o reclamante está pleiteando os direitos que foram violados de um contrato de trabalho. Você tem um contrato de trabalho e tem as partes pleiteando direitos referentes àquele contrato de trabalho. Cabe reclamação trabalhista. Nesse artigo não fala literalmente sobre isso, mas é a previsão legal. Ainda falando sobre petições iniciais, temos também uma bem conhecida, ação de consignação em pagamento. Lembrando que todas essas petições iniciais, gente, não tem processo, não tem momento processual. Você é quem vai iniciar esse processo. Então, a gente tem aqui ação de consignação em pagamento. O devedor ajuiza a ação de consignação em pagamento a fim de se liberar da obrigação de pagar, sempre que o credor, por algum motivo, não recebe o pagamento. No processo de trabalho é muito comum, ser aquelas questões envolvendo o término do contrato de trabalho. Por quê? Porque na peça a banca tem teses para cobrar de você, saber quais são as verbas rescisórias devidas em cada tipo de rescisão. Então, cabe a você identificar qual é o tipo de rescisão de término de contrato de trabalho e quais são as verbas devidas, que serão as suas teses de mérito. Então, trazendo o processo de trabalho, geralmente é o empregador demite o empregado, ou o empregado morre e ele não consegue pagar as verbas rescisórias. O empregador pode simplesmente dar desculpa que ele não veio receber para ser exonerado do pagamento? Não, porque tem a multa do 477, parágrafo 8º. Então, ele precisa ajuizar a ação de consignação em pagamento para depositar em juízo, para consignar esse valor ou coisa devida ao consignatário. Está prevista nos artigos 539 seguintes do CPC. O 539 diz que, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com o efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Próxima petição inicial, inquérito judicial para apuração de falta grave. Talvez vocês estudem mais essa peça em direito material do que como peça mesmo. Quando que vai ser cabível uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave? Sempre que o empregador desejar demitir o empregado estável que cometeu falta grave. Então, algumas formas de estabilidade, não todas, exigem que para que o empregado estável seja dispensado, não basta o cometimento da falta grave. É preciso que, além dessa falta grave, se instaure uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, como o próprio nome diz, para se apurar se de fato esse empregado cometeu uma falta grave. Que o mais comum, mais usado é do dirigente sindical, mas tem também um membro do Conselho da Previdência Social e também o empregado eleito diretor de cooperativa. Agora, a previsão legal dos artigos 853-A, 855. Para instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado, garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta do juízo de direito dentro de 30 dias, contados da suspensão do empregado. Então, esse empregado comete uma falta grave, suspende o empregado, nesse período de suspensão, que tem que ser no máximo 30 dias, a empresa vai instaurar o inquérito judicial para apuração de falta grave, para dispensar por justa causa o empregado estável. Próxima, ação de homologação de acordo extrajudicial. Qual que é o acordo extrajudicial? Aquele que as partes celebram antes de ajuizar a ação. Tem um acordo judicial que é celebrado dentro de um processo.
Agora, a ação de homologação de acordo extrajudicial foi criado pela reforma trabalhista. E empregado e empregador entram num consenso antes de entrarem na justiça. Eles entram no consenso, fazem a petição, formulam os termos do acordo e só pede para que o juiz homologue. A homologação de acordo extrajudicial, então, é cabível quando empregado e empregador desejam a homologação de um acordo feito extrajudicialmente. Está previsto nos artigos 855b a 855e da CLT. Diz 855b. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Lembrando que não pode ser advogado comum. Se o empregado não tiver dinheiro para pagar um advogado, é vedado o ius postulante, como você viu aí, ele pode ser representado pelo advogado do sindicato da categoria. É uma petição conjunta, então, de empregado e empregador que eles simplesmente pedem para que o juiz homologue. Chance de cair como peça? Mínima. A não ser que a banca queira cobrar, que você identifique que essa peça queira dar um curto-circuito aí no tico e teco. Mas não faz muito sentido cobrar como peça. Como questão todo sentido, mas como peça, não muito. Exatamente em razão de você não ter tese de mérito para fundamentar a sua peça. Né? Você vai ter os termos do acordo ali, mas é bom você saber, caso apareça na sua. Próxima petição inicial. Ações possessórias visam manter a posse do bem, que são 3 ações possessórias: interdito proibitório, manutenção de posse ou reintegração de posse, quando houver ameaça, turbação ou esbulho, respectivamente. Então, são 3 as ações possessórias: a ação de interdito proibitório, a ação de reintegração de posse e a ação de manutenção de posse. E todas elas dependem do nível da perda da posse. Ou seja, o interdito proibitório é cabível quando existe uma ameaça de esbulho ou turbação. Ou seja, você tem alguém ameaçando outro de perder a posse, que vai tomar posse daquele bem. Está ameaçando, então cabe interdito proibitório. Se ele já estiver na turbação, ou seja, ainda não perdeu a posse, mas está quase, ação de manutenção da posse. E se já houve a perda da posse, nesse caso, com a perda da posse, você vai querer reintegrar a posse ao possuidor. Trazendo para o contexto do direito do trabalho, a gente pensa nas questões de greve, né, daquelas greves mais abusivas, em que o sindicato do empregado quer que a empresa conceda, por exemplo, um aumento salarial de 15% para os seus empregados, e a empresa não tem como, a empresa oferece 5%. E aí, o sindicato ameaça invadir o estabelecimento do empregador e paralisar as atividades, caso a empresa não ceda ao acordo. A gente tem uma ameaça, ação de interdito proibitório. Agora, passou da ameaça, o sindicato já está invadindo, já tomou uma parte do estabelecimento empresarial. Houve o quê? A turbação na posse. Nesse caso, cabe a ação de manutenção de posse. Ou os empregados invadiram, tomaram tudo, ninguém sai, ninguém entra, paralisaram todas as máquinas. A empresa parou de produzir e eles tomaram posse daquele estabelecimento. Então, o empregador já perdeu a posse do seu bem. O que ele vai fazer? Ação de reintegração de posse. A manutenção e a reintegração, elas são previstas no 560 e o interdito proibitório no 567, olha só. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho. 567. O possuidor tem direito, o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, ou seja, tem uma ameaça, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho, que impeça que ocorra a turbação ou que impeça que haja o esbulho, mediante mandado proibitório, em que comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Então, está só ameaçando. O que você está fazendo? Você quer evitar que essa ameaça se concretize. Você apresenta o interdito proibitório e pede que o juiz, com esse mandado proibitório, impeça que a parte contrária cumpra as ameaças. Então, assim, se a empresa, se o sindicato invadir, em cada dia que ficar turbado na posse, vai pagar a multa de 100 mil reais. É assim que funciona.
Próxima, petição inicial. Agora, gente, essas petições iniciais que nós vimos aqui, como ação possessória, homologação de acordo extrajudicial, inquérito judicial para apuração de falta grave, ação de consignação em pagamento e a reclamação trabalhista, são petições iniciais, não tem nada, não existe nenhum processo. A gente vai ver a partir de agora três petições, que são petições iniciais, embora haja um processo, mas é um processo que se relaciona com a petição inicial. Então você não está peticionando dentro daquele processo. A gente vai começar falando da ação de consignação da ação rescisória. A ação rescisória, ela é cabível para desconstituir coisa julgada. Que coisa julgada? De um outro processo, nas hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC. Então eu tenho um processo em que transitou em julgado, eu tenho uma coisa julgada num processo. Mas ocorreu alguma dessas hipóteses que a gente vai ver daqui a pouco. Nesse caso, vai ser cabível a ação rescisória para desconstituir a coisa julgada. Então, como é que você identifica? Teve a coisa julgada num processo, e essa coisa julgada tem relação com alguma dessas hipóteses do artigo 966 do CPC, que a gente vai ler agora. E aí cabe a ação rescisória. Mas a ação rescisória é uma petição inicial, ou seja, não vai peticionar naquele processo que transitou em julgado. O processo transitou em julgado, acabou, não cabe recurso. A gente não está recorrendo na decisão. A gente vai desconstituir a coisa julgada, que é diferente de você pedir a reforma de uma decisão. Tem diferença, mas você está pedindo a reforma, mas não é a reforma. Você vai desconstituir aquela coisa julgada, para depois o processo continuar de onde parou. Então, é pedir a desconstituição da coisa julgada, no caso da ação rescisória. E quais serão essas hipóteses? Está lá no artigo 966 do CPC. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, ofender coisa julgada, violar manifestamente norma jurídica, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável, for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Então, essas são as hipóteses de ação rescisória. Como que eu identifico, então? O enunciado vai mencionar que houve a coisa julgada. E essa coisa julgada se enquadra em uma dessas hipóteses. Cabe, então, a ação rescisória, que é uma petição inicial de competência originária dos tribunais. Significa que você vai ajuizar essa ação rescisória direto no TRT, não na vara do trabalho. Além disso, temos o mandado de segurança, que será cabível contra violação de direito líquido e certo por autoridade coatora. O mandado de segurança é um remédio constitucional, mas é uma petição inicial. Você vai ter um processo em que o juiz ou o tribunal vai violar o direito líquido e certo do seu cliente. E aí vai ser cabível o mandado de segurança. Mas o mandado de segurança, de novo, não é um recurso, é uma petição inicial. Se é uma petição inicial, você está iniciando um processo. Você está iniciando um processo. Você está iniciando um processo que tem relação com o processo em que houve a violação do direito líquido certo. Mas não é nesse processo que você vai impetrar o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma petição inicial. Também é uma ação de competência originária dos tribunais. A previsão legal está no artigo 1º da Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança. Diz o artigo 1º: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido certo, não amparado por habeas corpus, habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade que seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam.
Então tem que ter uma autoridade coatora violando o direito líquido e certo. Lembrando que ainda tem mais um detalhe do mandado de segurança. Ele tem um caráter residual. Ou seja, você leu aqui, né, na lei do mandado de segurança, que não foi feito para o processo de trabalho, dizendo que quando não couber habeas corpus, quando não couber habeas data, e daí a gente retira o caráter residual do mandado de segurança. Ou seja, se couber recurso ordinário, não vai caber mandado de segurança. Se couber agravo de petição, não vai caber mandado de segurança. Se couber recurso de revista, não vai caber mandado de segurança. Mesmo que viole o direito líquido e certo. Porque isso você vai alegar no recurso próprio. Então, se tem um recurso próprio, não cabe mandado de segurança. Só cabe mandado de segurança se não houver recurso próprio e ainda assim houve a violação do direito líquido e certo da parte. A gente já tem um vídeo aqui no canal que também fala de como identificar que a medida processual cabível é mandado de segurança. Também uma dica importante, valiosíssima para você aqui no canal. Além disso, por falar nele, tá ele aí, ó. Habeas corpus. Muito raro no processo do trabalho, mas é cabível contra liberdade de locomoção contra ato ilegal ou abusivo. A previsão legal está no artigo 647 do CPP. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Então, de novo, não é uma peça muito conhecida, mas você precisa saber para que ela serve. Para se você identificar no enunciado essa situação, a peça será essa. E menos utilizado ainda o habeas data. Para que serve o habeas data? Eles tutelam o acesso à informação relativas à pessoa do impetrante, constante em registro de bancos de dados de caráter público, a fim de conhecê-las e retificá-las caso estejam equivocadas. Então você quer uma informação que consta em banco de dado público, mas foi recusada essa informação pessoal. Tem que ser uma informação relativa à sua pessoa, que foi recusada e que consta em banco de dados públicos. Por isso que é difícil a aplicação aqui no processo de trabalho, porque é relação privada, então tudo é no banco de dados privado, a grande maioria. Né? A gente tem, sim, quando o empregado quer informações no CAGED, mas são exemplos bem restritos. Por isso também não acredito muito que caia, não. Mas, de qualquer forma, está prevista na Lei 9.507, de 97, e o artigo 7º fala: conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento das informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo em processo sigiloso, judicial ou administrativo, e para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Próxima petição inicial, ação monitória. Também não é muito comum, não. Para que ela serve? Ela tem o objetivo de atribuir força executiva a título líquido, certo e exigível, constitutivo de uma obrigação de pagar quantia ou entregar coisa fungível móvel. Ou seja, aqui não é um título executivo extrajudicial. Não é um título executivo. É, por exemplo, o TRCT. O que é o TRCT? O termo de rescisão de contrato de trabalho. Quando existe uma rescisão contratual, a empresa emite o termo de rescisão, com todas as parcelas que a empresa entende serem devidas ao empregado. O empregado, com esse TRCT em mãos, ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista? Se a empresa não pagou, pode. Só que aí a reclamação trabalhista vai marcar uma audiência, vai ter tentativa de acordo, depois vai ter uma segunda audiência, vai ter sentença, vai ter recurso, vai ter um monte de coisa. Se for só isso que ele está pedindo, né, gente? Claro. Agora, se ele ajuizar uma ação monitória, vai ser muito mais rápido. Porque ele já tem um título, já tem uma confissão de dívida. Assinado, uma prova escrita de confissão de dívida. Então, a parte já confessou. A empresa, quando ela emite o TRCT, ela está confessando que ela deve aquele valor para o empregado, então ele não tem que provar nada. Se ele não precisa provar nada, ele só apresenta aquele termo de confissão de dívida para obrigar a empresa a pagar. Para isso que serve a ação monitória. Então, vai atribuir uma força executiva àquele TRCT ou aquele título de confissão de dívida.
Está prevista lá no CPC, artigo 700 e seguintes. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Percebe? Então você tem uma confissão de dívida. O exemplo mais comum do processo de trabalho é o TRCT. Mas você pode ter o empregador reconhecendo por escrito que deve adicionar noturno para o empregado. Qualquer confissão de dívida, qualquer prova escrita daquela dívida, você pode, por meio de uma ação monitória, pedir aquele direito. Não precisa provar, o próprio documento que você tem já é a confissão de dívida. Diferente dessa próxima peça. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Porque a gente leu aqui, olha, sem eficácia de título executivo. Por que se é título executivo? A gente tem dois tipos de título executivo, né? O título executivo judicial e o extrajudicial. Título executivo judicial é o quê? Sentença, acórdão que transitou em julgado. Judicial por quê? Porque foi proferido pelo juiz, foi proferido pelo tribunal. Então é um título executivo judicial que vai ser executado nos próprios autos. E a gente tem o título executivo extrajudicial, que ele tem força, como o próprio nome diz, título executivo. Ele já é executável, só que ele é extrajudicial. Não foi a justiça que proferiu esse título executivo. Então, um grande exemplo que a gente tem são as sentenças arbitrais. Olha só, o título executivo extrajudicial tem o objetivo de executar título executivo extrajudicial. Então imagina que você tem uma sentença arbitral. O empregado recebia lá 30 mil reais de salário, colocou uma cláusula no seu contrato de trabalho que resolveria suas demandas no juízo arbitral. E aí, assim foi. Vai resolver suas demandas no juízo arbitral, resolveu, e o juiz proferiu uma sentença, condenou a empresa a pagar 50 mil reais. Só que o poder do árbitro na sentença arbitral, lá na arbitragem, para por aí. Ele não tem o poder de penhorar os bens do devedor, de obrigar o devedor a pagar. Proferiu a sentença. Se a empresa não pagou aqueles 50 mil reais que foi condenado, o que cabe ao empregado fazer? Ajuizar na Justiça do Trabalho só essa ação de execução de título executivo extrajudicial, ou seja, ele não vai provar nada mais. Já tem um título executivo, já tem a sentença arbitral, que é um título executivo extrajudicial. Ele só vai executar, só vai fazer cumprir o que o juízo arbitral determinou. Então, essa é a execução de título executivo extrajudicial, que está previsto no 877-A da CLT e seguintes. É competente para execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Logo, se você tem relações de trabalho, uma sentença arbitral que discutiu relações trabalhistas, quem teria competência para julgar aquela matéria? Justiça do Trabalho. Por isso que você vai executar na Justiça do Trabalho. Isso que a gente está falando aqui, mas pode ser, por exemplo, a justiça arbitral em questões de condomínio. Né? Condomínio. Quem que tem competência? Justiça comum. Então você vai executar esse título executivo extrajudicial lá na Justiça comum. Dissídios coletivos. Para que servem os dissídios coletivos? Tutelam interesses gerais e abstratos de categorias profissionais e econômicas para criar ou modificar normas e condições gerais de trabalho. É aquele grande exemplo, né, que a gente sempre dá nas aulas. Tem o sindicato dos empregados e a empresa. Os dois tentando... vamos colocar os dois sindicatos. Sindicato da empresa e sindicato dos empregados. Os dois negociando cláusulas de uma convenção coletiva. A convenção coletiva vigente vai acabar a vigência dela no mês seguinte. E vocês se lembram, né, que em razão da vedação da ultratividade, quando acaba a vigência de uma norma coletiva, todos os direitos ali previstos se perdem. Então, imagina, o sindicato, principalmente dos empregados, tem urgência em celebrar uma nova convenção coletiva sob pena de perder todas aquelas conquistas na convenção coletiva anterior. E aí está tentando negociar com o sindicato dos empregadores, estão tentando e não vai chegar no acordo. A empresa já percebeu
que não vai chegar no acordo. O sindicato dos trabalhadores já percebeu que eles não vão chegar no acordo. O que ele faz um pouquinho antes de vencer a convenção coletiva? Ajuiza um dissídio coletivo, para que o TRT decida e profira uma sentença normativa. Então, quando que vai ser cabível dissídio coletivo? A gente tem para criar ou modificar normas coletivas, de convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, se ajuiza um dissídio coletivo, claro, se não tiver acordo, as partes não chegaram a um acordo, ajuiza o dissídio coletivo. E também pode ter o dissídio coletivo, não se esqueça, de greve, para discutir se uma greve é ou não abusiva. Está previsto no artigo 114 da Constituição e também do 856 e seguintes da CLT. Olha o que fala o 114, parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção do trabalho, bem como convencionadas anteriormente. Na lei de greve também fala da possibilidade do dissídio coletivo discutir a legalidade ou a abusividade da greve. E para finalizar, embargos de terceiro. Embargos de terceira petição inicial? Sim. Ele serve para quê? Para desconstituir constrição ou ameaça de constrição de um bem de terceiro. Para ser embargo de terceiro, eu tenho que estar representando um terceiro, senão não tem jeito. Necessariamente, nos embargos de terceiro, eu vou representar o terceiro envolvido. E quem é terceiro? Quem não é parte. Quem não tem nada a ver com aquele processo, quem não foi citado para compor a lide, é terceiro. Ele está previsto no artigo 674 e seguinte do CPC. E o 674 já começa por aí. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tem direito incompatível com ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio dos embargos de terceiro. Então, eu preciso ter uma penhora ou uma ameaça de penhora recaindo sempre sobre bens de terceiro. E, de novo, quem é terceiro é quem não foi citado. Mas se eu estou penhorando, eu tenho um processo. Mas lembra, embargos de terceiro é uma petição inicial que vai tramitar em apartado, mas vai ser distribuído por dependência a esse processo. É um outro processo, porque ele é terceiro. Ele não é parte naquele processo. Então, ele não vai poder peticionar ali. Ele vai ter o processo dele, embargos de terceiro, que vai ser distribuído por dependência ao juízo do processo principal, aquele que está ocorrendo a penhora. Então, lembra, embargo de terceiro é petição inicial. Se a petição inicial tem valor da causa, tem honorário, sucumbência, tem toda aquela estrutura de petição inicial. Agora temos as petições que não são iniciais, são as petições. Agora sim, já existe um processo. E para que servem as petições? Você vai pleitear alguma coisa ou responder a algum pleito. Então, ou você está requerendo alguma coisa, pedindo alguma coisa ao juiz ou ao tribunal, e este mesmo órgão, juiz ou tribunal, vai te responder. Vai conceder ou não, vai deferir ou não o pedido. Lembrando que as petições elas servem ou para você pedir ou para você responder. Porque, por exemplo, na contestação eu estou respondendo uma petição inicial, né? Uma peça de defesa. Perceba que já tem um processo. Qual que é o último momento processual? Você viu que agora a gente vai começar a ter o último momento processual, que é a primeira pergunta que a gente se faz. Nas petições iniciais a gente não tinha. Por quê? Porque não tinha momento processual nenhum. Agora a gente vai começar a ter momento processual. A contestação serve para quê? Para contestar os pedidos do reclamante. E aí você vai pedir a improcedência daqueles pedidos. Qual é o último momento processual? A reclamação trabalhista. Você vai ser notificado de uma reclamação trabalhista ajuizada pelo reclamante. E você vai defender os interesses da empresa reclamada. Previsão legal, artigo 847 da CLT, parágrafo único também, né? Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando essa não for dispensada por ambas as partes. Parágrafo único.
A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Está aqui o prazo para apresentar contestação, até a audiência. Próxima petição, eu tenho a exceção de incompetência territorial. Para que ela serve? Você vai querer remeter o processo para um juízo competente, porque ele não foi ajuizado na vara do trabalho do local da prestação de serviço. Foi ajuizado numa vara do trabalho que é territorialmente incompetente para conhecer daquela demanda. Por isso que a medida processual cabível, então, vai ser a exceção de incompetência territorial. Qual que é o último momento processual dessa exceção de competência territorial? Reclamação trabalhista ajuizada fora do local da prestação de serviço. Então, vai ter uma reclamação trabalhista que você vai perceber pela informação do enunciado que ela foi ajuizada fora do local da prestação dos serviços. Previsão legal, artigo 800 da CLT. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Próxima exceção, agora é a exceção de suspeição e impedimento. Aqui, olha só, na exceção de incompetência territorial, meu problema era com o local. Então, eu ia pedir para remeter para o juízo competente territorialmente. Na exceção de suspeição e impedimento, o meu problema é com o juiz, que vai ser suspeito ou impedido. Então, eu vou pedir a remessa dos autos ao juiz substituto. Ele não vai trocar de vara, só que toda vara tem seu juiz substituto, que é exatamente também uma das funções, não é só substituir, é julgar essas ações de suspeição e impedimento do juiz. O julgamento processual, então, não tem um momento específico. O momento é a ciência da suspeição do impedimento do juiz. A partir do momento que a parte tomou conhecimento, tanto reclamante quanto reclamado, de que aquele juiz ele é suspeito ou impedido, nesse caso vai caber exceção de suspeição e impedimento. Para quê? Para que remeta o processo para o juiz substituto, evitando assim a parcialidade no julgamento. Na CLT ele está previsto no artigo 801, só que é mais completa a previsão dele no 145 e 144 do CPC. Mas aqui eu trouxe só a CLT. O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por alguns dos seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes: inimizade pessoal, amizade íntima, parentesco por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau civil e interesse particular na causa. Aqui vocês percebam que tem questões de suspeição e impedimento, né? Amizade íntima e inimizade pessoal, isso aqui seria causa de suspeição pelo CPC, e parentesco, causa de impedimento. Interesse particular na causa, suspeição. Você pode fundamentar tanto em um quanto nos outros. Embargo de declaração. É muito comum, às vezes, você pensar nos embargos de declaração como um recurso. Até porque a própria CLT elenca os embargos à execução como recurso. Ela fala, são recursos no processo de trabalho. Mas fica muito mais fácil para você entender os embargos de declaração como uma petição. Por quê? Para que serve embargos de declaração? Para sanar uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade, certo? Você vai pedir para quem? Para o juiz. Sanar a omissão, a contradição, a obscuridade. Quem é que vai decidir? O próprio juiz. Então, uma petição. Você está simplesmente fazendo um requerimento ao juiz. E esse mesmo juiz vai decidir o que você está pedindo, rejeitando ou acolhendo o seu pedido. E aí, os embargos de declaração, por você envolver aqui somente o juiz, pensa nele como uma petição. Porque você não vai ter dúvida se você vai ter que fazer 2 peças, folha de rosto, folha de razões, não. Não é para o próprio juiz? Não é o próprio juiz que vai decidir? Então, você não tem nem que pensar em peça de interposição e peça de razões, se é o próprio juiz que vai julgar tudo. Os embargos de declaração eles servem para sanar um vício de uma decisão omissa, obscura ou contraditória, ou em manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade de recurso. Qual que é o último momento processual? Uma decisão de um juiz, ou TRT ou TST. Ou seja, eu vou estar diante de uma sentença, no 1º grau, de um acórdão do TRT no 2º grau, ou de um acórdão do TST
do terceiro grau. Lembrando que essa sentença ou esse acórdão deve ser sempre omissa, obscura ou contraditória. Está previsto na CLT, no artigo 897-A da CLT. O que ele diz? Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à da apresentação, registrado na certidão admitido efeito modificativo da decisão, nos casos de omissão e contradição do julgado e manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Quando todo recurso, ele passa por um juízo de admissibilidade. E aí houve um manifesto equívoco. Contaram a data errada e disse que era intempestivo o recurso. Contou errado mesmo. É um manifesto equívoco? É. É um pressuposto extrínseco de admissibilidade? É. Então, ao invés de interpor um agravo de instrumento, eu posso apresentar embargo de declaração? Pode. Embargos à execução. Agora já estamos na fase de execução. Não preciso nem dizer que embargos à execução só é cabível na fase de execução, né? E os embargos à execução é a peça mais ampla de defesa do devedor na fase de execução, porque ela serve tanto para impugnar os cálculos da sentença de liquidação, serve para pedir a desconstituição de uma penhora, para alegar a prescrição, para alegar pagamento da dívida, novação, qualquer coisa que ele queira alegar na defesa dele, desde que ele garanta a execução. Então, os embargos de execução servem para impugnar a sentença de liquidação, para pedir desconstituição da penhora, alegar a prescrição ou cumprimento da dívida. E aí o último momento processual dele vai depender, né? Se eu estou representando o executado, eu estou na fase de execução, representando o executado, eu vou apresentar os embargos à execução para impugnar a sentença de liquidação. Ou se eu sou o devedor e tive um bem penhorado, eu vou impugnar essa penhora por meio dos embargos à execução. Ou alegar qualquer matéria de direito, lembrando que, como a gente vai ler aqui no artigo 884, eu tenho que garantir a execução. Artigo 884 da CLT. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Impugnação à sentença de liquidação. Agora eu estou pelo exequente, viu? O exequente. Aqui eu estava pelo executado, nos embargos à execução. Agora eu estou pelo exequente, que pretende impugnar a sentença de liquidação. Qual que é o último momento processual? Sentença de liquidação que eu quero impugnar. Logicamente, eu estou na fase de execução representando o exequente. Previsão legal está no parágrafo 3º. Somente nos embargos da penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo. Essa peça se chama impugnação à sentença de liquidação. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Serve para quê? Só para incluir o sócio da reclamada no polo passivo da demanda. Mas atenção, o último momento processual não vai ser muito claro, porque cabe tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. O que o enunciado vai te mostrar é que o que você quer é incluir o sócio. De novo, por isso que é fundamental você saber para que serve cada peça. Porque aqui a gente não tem um momento processual definido. Pode ser na fase de conhecimento? Pode. O reclamante ajuizou a reclamação trabalhista antes mesmo da reclamada contestar, ele já pediu a desconsideração. Pode? Pode. Fase de conhecimento, fase de execução. Muito mais comum na fase de execução, mas nada impede que na fase de conhecimento também é presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que está previsto na CLT, no artigo 855-A e seguintes, e o próprio 855-A faz referência ao CPC. Aplica-se ao processo de trabalho incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 da Lei 13.105, que é o CPC. Exceção de pré-executividade. Para que ela serve? Aqui nós temos um problema, você já deve ter visto aí no slide. Não tem previsão legal. E muita gente faz confusão com a exceção de pré-executividade. Hoje mesmo eu estava dando aula para um aluno, e aí vou fazendo perguntas para ele,
E aí eu perguntei para que serve a exceção de pré-executividade? Para não ter que garantir o juízo. Não é bem isso. Não é para não ter que garantir o juízo, garantir a execução. Essa é uma consequência. Então, perceba, isso acontece muito na prova. Às vezes a banca faz uma pergunta e você não responde aquela pergunta. Você responde algo relativo àquilo. Aí que eu perguntei o porquê. O aluno me respondeu uma consequência e não a causa. Quando que cabe uma exceção de pré-executividade? Ela é cabível quando há, no caso ali, uma nulidade em matéria de ordem pública. Então, se você está na fase de execução, defende o executado e houve um vício em matéria de ordem pública, o que é matéria de ordem pública, Marina? É aquela que o juiz de ofício deveria ter arguído. Um grande exemplo que a gente tem aqui é a prescrição intercorrente, que deve ser alegado de ofício pelo juiz. Ele não alegou, pelo contrário, ele penhorou bem do devedor. Cabe o quê? Exceção de pré-executividade. Ah, mas na exceção de pré-executividade não há necessidade de garantia da execução. Sim, mas não é para não garantir a execução. Senão você, toda vez na execução, você vai apresentar a exceção de pré-executividade. Ela é cabível para quê? Para você sanar um vício em matéria de ordem pública. Então, visa suspender a ação executiva, porque ela só cabe na fase de execução, sob alegação de uma nulidade processual, sob matéria de ordem pública. O último ente processual, então, não existe um ente processual específico. Está na fase de execução e houve uma nulidade em matéria de ordem pública, que o juiz de ofício deveria ter alegado. Não tem previsão legal. Então, se não tem previsão legal, não tem vademecum para te salvar. Se tem uma peça que você tem que saber tudo dela para a prova, é a exceção de pré-executividade. Quando ela é cabível? Quando que ela é cabível? De novo, quando você estiver na fase de execução, representando o executado, e o enunciado te apresentar um vício em matéria de ordem pública. Aí será cabível a exceção de pré-executividade. E não exige a garantia do juízo como nos embargos de execução. Porque se você for perceber, os embargos de execução e a exceção de pré-executividade, eles têm as hipóteses, muitas hipóteses de cabimento coincidentes. Porque tudo que eu alego na exceção de pré-executividade, eu posso alegar nos embargos à execução? Posso. Só que nos embargos à execução, exige a garantia do juízo. Na exceção de pré-executividade, eu não tenho mais essa exigência. Não existe a garantia do juízo. Agora, nem toda matéria que você apresenta nos embargos à execução é matéria que você vai alegar em exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade só vício em matéria de ordem pública. Agora sim, vamos chegar lá nos recursos. O que os recursos têm em comum? Bom, já existe um processo com uma decisão. E o objetivo será a reforma da decisão pela instância superior. Por isso, gente, que todo recurso que você for fazer, todo recurso, sem exceção, você vai ter duas peças. Peça de interposição, ou folha de rosto, e peça de razões, ou folha de razões. Na folha de rosto, você vai endereçar para o juízo que proferiu a decisão. Verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade. Se todos estiverem presentes, o que ele faz? Recebe o seu recurso, intima a parte contrária a apresentar as contrarrazões ao seu recurso e remete para o tribunal que vai julgar. Essa é a missão dele. Agora, quem vai julgar? Vai ser a instância superior, vai ser o tribunal, TRT ou TST, dependendo do recurso que você está apresentando. Então, todo recurso tem essa característica. Você está recorrendo de uma decisão proferida por um órgão e quem vai julgar é o seu recurso à instância superior. Por isso, duas peças. Sempre assim. E começando pelo recurso ordinário. Para que ele serve? Para você pedir a reforma da sentença na fase de conhecimento ou de um acórdão em ação de competência originária do tribunal. O que é ação de competência originária do tribunal? São as ações que já se iniciam no tribunal. Exemplo, mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo. São petições iniciais, né? Que a gente viu aqui. Só que são petições iniciais que você já vai ajuizar direto no tribunal e não perante o juiz. Então, o último momento processual do recurso ordinário vai ser sempre uma sentença proferida pelo juiz
ou um acórdão nessas ações de competência originária do TRT. Está previsto no artigo 895, essas duas hipóteses, cabe recurso ordinário para instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias, ou seja, de uma sentença proferida pelo juiz do trabalho, cabe recurso ordinário. E das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, em processo de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então, aqui eu tenho um acórdão do TRT. Cabe recurso ordinário para o TST. Certo? Próximo recurso, nosso querido e amado recurso de revista. Para que serve recurso de revista? Para reformar um acórdão proferido pelo TRT em recurso ordinário. Também é um recurso. Então, eu estou diante de um acórdão que foi proferido pelo TRT ao julgar um RO. Então, teve um RO, o TRT julgou, desse acórdão eu vou interpor o recurso de revista. Recurso de revista, vocês sabem, recurso de natureza extraordinária. Não cabe sempre. Não cabe por discussão de matéria de fato ou de prova, somente matéria de direito, hipóteses específicas, se contrariar a lei federal, se contrariar a Constituição, súmulas do TST, súmulas vinculantes do STF, julgados de outros tribunais, julgados da SDI, enfim, hipóteses bem definidas de cabimento também, a depender do rito. Mas, para identificação, isso aí é para suas teses, mas para identificação, basta você ter um acórdão que foi proferido pelo TRT que julgou um RO. É isso que está falando no artigo 896. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando. Então, eu tenho que ter um acórdão do TRT proferido em um recurso ordinário. Então, necessariamente, eu tenho que ter um recurso ordinário. Ora, teve aqui a reclamação trabalhista, a contestação, blá, 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 chegou a sentença, da sentença foi interposto o recurso ordinário, foi apresentadas contra-razões ao recurso ordinário, subiu tudo para o TRT proferiu um acórdão. Desse acórdão é que vai caber recurso de revista. Perceba que é diferente dessa hipótese do inciso 2º, porque aqui eu também estou diante de um acórdão do TRT, só que aqui vai ser cabível recurso ordinário para o TST. Por quê? Porque aqui a ação começou no TRT. Então, começou no TRT, vamos pegar aqui a ação rescisória. Começou lá no TRT. TRT proferiu um acórdão. Se você ler aqui, o inciso 2º das decisões proferidas pelos tribunais regionais em ações de sua competência originária, cabe RO. Por que não caberia o recurso de revista? Porque a gente leu aqui, ó, que eu tenho que ter um acórdão em grau de recurso ordinário. Então, eu não posso aqui pensar no recurso de revista, porque eu sequer tive recurso ordinário. Então, só pode ter recurso de revista, como a gente viu aqui, se antes teve um recurso ordinário. Muito importante isso, hein, gente? Muito, muito, muito importante. Próximo recurso, embargos ao TST. Para reformar um acórdão proferido pela turma da TST, com divergência entre as turmas, SDI ou contrárias à súmula do TST ou súmulas vinculantes. Qual o julgamento processual? Acórdão de turma do TST em recurso de revista. Então, aqui o nosso processo está seguindo. Ó, teve a reclamação trabalhista, a contestação, aí teve a sentença, foi interposto o recurso ordinário, apresentadas contra-razões ao recurso ordinário, foi para o TRT proferiu um acórdão, desse acórdão foi interposto o recurso de revista, foi apresentadas contra-razões ao recurso de revista, subiu para o TST. O TST, então, aqui, uma turma do TST proferiu um acórdão de uma turma. Dessa turma do TST, desse acórdão proferido pela turma do TST, cabe embargos ao TST, que vai ser julgado pela SDI, a famosa seção de dissídios individuais. Está previsto no artigo 894, inciso 2º da CLT. No Tribunal Superior do Trabalho,
Cabem embargos no prazo de 8 dias das decisões das turmas. Opa. Das decisões das turmas. Que divergem entre si. Ou das decisões proferidas pela seção de decisos individuais, ou contrárias a súmulas ou orientações jurisprudencial do Superior Tribunal do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário. Agora estamos chegando na fim da linha, hein? Serve para quê? Para reformar uma decisão proferida em única ou última instância, com violação constitucional. Só cabe recurso extraordinário se houver violação constitucional. É o que está previsto no artigo 102, inciso 3º. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em última ou única instância, com a decisão recorrida, e aí tem as hipóteses ali. Então, vamos ver aqui, ó, primeiro uma hipótese aqui. O julgamento processual, então, eu vou ter um acórdão de uma turma do TST, da SDI, ou uma sentença de primeiro grau no rito sumário. Ou seja, a primeira hipótese aqui, ó, última instância. O que é a última instância? Teve reclamação trabalhista, contestação, sentença, RO, mais contra-razões ao recurso ordinário, acórdão, recurso de revista, mais contra-razões ao recurso de revista, acórdão, esse acórdão aqui da turma do TST. Aí eu tenho embargos ao TST, indo lá para a SDI, junto com as contra-razões aos embargos ao TST. Sendo julgado, tem um acórdão da SDI. Última instância. Se esse acórdão contrariou a Constituição, cabe recurso extraordinário. Agora, vamos pegar aqui, ó, única instância, única. Quando que eu tenho essa única instância? Eu tenho uma reclamação trabalhista no rito sumário. Por falar nisso, gente, tem vídeo aqui no canal sobre rito sumário. O rito sumário, em regra, ele não admite recurso. Então, teve a reclamação trabalhista pelo rito sumário, são causas de até 2 salários mínimos. Teve a contestação e a sentença. Só que essa sentença contrariou a Constituição Federal. Se contrariou a Constituição, vai caber recurso extraordinário. Olha que loucura! Vai caber recurso extraordinário de uma sentença do rito sumário, com o valor da causa de até R$2.000. Para o STF julgar. Sim. Agravo de petição. Para que serve o agravo de petição? Para reformar uma sentença, muita atenção, na fase de execução. Se é execução, só cabe agravo de petição. Lembra, gente, pelo amor de Deus, não cabe recurso ordinário na fase de execução. Se eu tenho uma sentença ou uma decisão na fase de execução, só pode ser agravo de petição. Agravo de petição é uma peça que só existe aqui no processo de trabalho. Ela só serve para isso. Reformar sentença da fase de execução. É como se fosse o RO aqui da fase de execução. Mas é como se fosse. Chama agravo de petição. O último momento processual, então, vai ser uma decisão na fase de execução. A previsão legal está no artigo 897-A da CLT. Cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz ao presidente nas execuções. Então, se eu tenho uma sentença na fase de execução, a medida processual cabível será o agravo de petição. Por falar em agravo, eu tenho um agravo de instrumento, que ele serve para quê? Para reformar, se é um recurso, é para reformar um despacho que, isso aqui não é de não, que denega a interposição de um recurso. É quando a gente fala que o recurso ficou trancado. Você pode encontrar na sua prova dizendo que foi denegada a interposição de recurso, que o recurso ficou trancado, que foi negado seguimento ao recurso, que o recurso não foi recebido. De toda forma, ele ficou ali, trancadinho, agarradinho. E para se trancar recurso, cabe agravo de instrumento. Qual que vai ser o último momento processual? A decisão que negou seguimento ao recurso. Essa decisão que nega seguimento ao recurso, ela é feita no primeiro
juízo de admissibilidade, certo? Pelo juízo ACO. Então, vai ser apresentado no juízo ACO, aquele que profere a decisão. Vai caber agravo no instrumento, que está previsto na linha B do artigo 897 da CLT. Cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recurso. E por falar no agravo de instrumento, tem um agravo interno, que é bem parecido. Só que ele serve não só para recurso que fica trancado, ele serve para reformar qualquer decisão monocrática de quem? Do relator. Se eu tenho uma decisão monocrática do relator, cabe agravo interno. Isso significa que agravo interno, então, só cabe lá no tribunal, né? Porque eu tenho que ter uma decisão monocrática do relator eu só tenho em tribunal. O último ato processual, então, vai ser uma decisão monocrática do relator. Está previsto no artigo 1021 do CPC. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao procedimento as regras do regimento interno do tribunal. Então, pensa comigo. Todo recurso, você sabe que ele passa por 2 juízos de admissibilidade. O primeiro feito pelo juízo ACO e o segundo feito pelo juízo adquem. No juízo ACO, a gente viu que se for denegada a interposição de recurso, cabe agravo interno. Mas se eu estou no segundo juízo de admissibilidade, esse segundo juízo de admissibilidade é feito por quem? Pelo relator. É feito no tribunal ad quem? Que é quem vai julgar o recurso. Feito sempre pelo relator. Então pensa, se eu estou diante do trancamento de um recurso no primeiro juízo de admissibilidade, feito pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, cabe agravo de instrumento. Se eu estou diante do trancamento de um recurso no segundo juízo de admissibilidade pelo relator, eu estou diante aqui de um agravo interno. Recurso adesivo. Para que serve recurso adesivo? Para reformar a decisão de parcial procedência, quando não recorreu no prazo recursal. Então, o último momento processual vai ser a interposição de um recurso. Mas lembra, gente, para ser cabível o recurso adesivo, eu preciso de 2 requisitos. Eu tenho que ter a sucumbência recíproca e a interposição de um recurso principal. Aí sim, eu tenho a possibilidade de interpor o agravo, o recurso adesivo. Quando? Então, como que eu identifico que a medida processual é um recurso adesivo? O enunciado vai narrar para você que teve uma decisão, sentença ou acórdão. E foi uma decisão, uma sentença ou um acórdão de parcial provimento. Ou seja, você não ganhou tudo, mas você ganhou algumas coisas. E aí você estava satisfeito com o que você ganhou. Você não recorreu no prazo de 8 dias. Só que a parte contrária recorreu. Se a parte contrária recorreu, você vai ser intimado a apresentar as contrarrazões ao recurso da parte contrária, certo? Certo. Mas se você quiser recorrer no prazo das contrarrazões, você pode apresentar o seu recurso adesivo, pleiteando a reforma daquela parte da sentença ou do acórdão que foi prejudicial ao seu cliente. Então, tem que ter sucumbência recíproca, como a sentença ou um acórdão de parcial procedência ou provimento, e a interposição de recurso principal. Você não recorreu no prazo de 8 dias. Só que como a parte contrária recorreu, aí você pensa, tá bom, então vou recorrer também. Já que ele recorreu, eu vou recorrer também. E aí recorre por meio do recurso adesivo, que está previsto no CPC no artigo 897, parágrafo 1º e 2º do CPC, que tem a seguinte redação. Cada parte interporá o recurso independentemente do prazo com observância das exigências legais. Essa é a regra. O recurso adesivo vem aqui, sendo vencidos autor e réu, ou seja, sucumbência recíproca, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir ao outro, que é o recurso adesivo. Ele vai colar no recurso principal, e para onde o recurso principal for, o adesivo vai também.
certo? Então perceba, o momento processual dele é o mesmo das contrarrazões. Como que você vai saber se você vai apresentar contrarrazões ou se você vai apresentar o recurso adesivo? Bom, primeiro, é importante saber quais são os recursos que admitem o recurso adesivo, né? Cabe recurso adesivo de recurso ordinário, recurso de revista, embargos ao TST, recurso extraordinário e agravo de petição. Todos esses recursos você pode interpor na modalidade adesiva, certo? Agora, o momento processual vai ser o mesmo das contrarrazões, que é o que? A interposição de um recurso pela outra parte. O que você precisa estar esperto é para identificar se lá eles estão querendo recorrer, se você vai querer recorrer da parte que você perdeu ou se você quer responder aquele recurso para manter decisão. Primeira coisa, se não for sucumbência recíproca, ou seja, se a sentença for de total procedência ou total improcedência, aí já não cabe recurso adesivo mesmo, né? Então só cabe as contrarrazões. Agora, se teve uma sucumbência recíproca, é muito importante. Você tem que prestar muita atenção. Qual que é o seu objetivo? E o enunciado vai ter que mencionar. Se o que você quer é reformar a sentença, recurso adesivo. Se o que você quer é responder àquele recurso, pedindo a manutenção, porque no recurso pede reforma, pedindo a manutenção da sentença, contrarrazões. E aí, já que a gente está falando de contrarrazões, as contrarrazões servem para quê? Para pedir a manutenção de uma sentença ou de um acórdão. O julgamento processual vai ser sempre também a interposição de um recurso. Da mesma forma que aqui, ó. Interposição de um recurso. Está previsto no artigo 900 da CLT. Artigo 900. Interposto recurso será notificado o recorrido para oferecer suas razões em prazo igual ao que tiver tido o recorrente. Não é sempre o prazo para a resposta é o mesmo. Contrarrazões não é um recurso. Você está pedindo a manutenção de uma decisão, você não pede a reforma, mas tem a estrutura muito próxima à de um recurso, sem os pressupostos de admissibilidade. Não tem custas, não tem depósito recursal aqui. Mas você vai apresentar também duas peças, folha de rosto e folha de contrarrazões. Porque você vai apresentar suas contrarrazões para o juiz que te intimou a apresentar, que é o juiz do ACOR. E quem vai analisar suas contrarrazões é o tribunal, é o juiz de quem. Então você tem que fazer também naquela mesma estruturazinha do RO. E para finalizar, eu tenho a contraminuta. Para quê? Para manter uma decisão. Só que as contrarrazões, gente, é para responder a um recurso. A contraminuta é para responder a um agravo. Então, toda vez que você estiver respondendo a um recurso, você vai apresentar contrarrazões. Toda vez que você estiver apresentando uma resposta a um agravo, você vai apresentar a contraminuta. E a contraminuta, como está falando aqui, diz que cabe para manter uma decisão. Seja, quando você vai pedir para manter o despacho que ele negou a interposição do recurso, você está contraminutando um agravo de instrumento. Seja para manter a sentença na fase de execução, se você estiver contraminutando um agravo de petição, né? O julgamento processual, então, vai ser a interposição de um agravo. Não tem previsão específica da contraminuta, por isso a gente usa o mesmo artigo das contrarrazões. Interposto recurso, será notificado o recorrido para oferecer suas razões em prazo igual ao que tiver tido o recorrente. E aí, a gente falou aqui de todas as peças. Gente, é um vídeo muito importante, mesmo. Se você souber para que serve cada peça e quando ela é cabível, você não vai errar, te garanto que você não vai errar. Desde que você consiga raciocinar no dia da prova. A gente sabe que no dia da prova acontece um monte de coisas, né? Às vezes a gente está ali, mas não está ali. Quem está ali é só o nosso corpo. Mas se você sabe a linha do tempo e mais, sabe para que serve cada peça, você não erra. Não erra. Então, se você não foi fazendo a sua linha do tempo, não foi escrevendo para que serve cada peça, o último momento processual de cada uma, assiste tudo de novo. Eu sei que ficou um videozinho meio longo, mas, em compensação, falamos de todas as peças que podem ser cobradas, até daquelas que têm chances remotas de serem cobradas. Então, chegou até aqui? Parabéns. Às vezes você teve que fazer um pouquinho, parar, voltar, assistir de novo, mas é muito importante. É um vídeo muito importante. Se você, inclusive, não é inscrito no canal, se inscreva. A gente vai postando vídeos, né, tanto de direito material, direito processual, para formar sua base de conhecimento, como dicas de prova da segunda fase, principalmente, né? Questões relevantes como essa para você não errar a peça.
Se você conhece alguém que vai fazer segunda fase em trabalho, manda esse vídeo para essa pessoa. Quem vai fazer a segunda fase precisa assistir esse vídeo, porque ele é muito importante. Assim você não erra a peça. Não é clickbait o título desse vídeo. Se você entender para que serve cada peça, você não erra a peça. Claro, né, gente? Acertar a peça não é garantia de aprovação. É garantia de que a sua peça vai ser corrigida. Só isso. Agora, se você vai passar ou não, depende um pouquinho da estrutura. A estrutura conta, mas conta muito pouco. A estrutura é basicamente um roteiro. Já falei disso em outros vídeos aqui. E principalmente da sua fundamentação. Agora, para te ajudar na sua fundamentação, a gente tem um monte de vídeo aqui no canal também sobre direito material e direito processual. Então, se você quiser também contratar um dos nossos cursos, manda mensagem para o WhatsApp que está aqui na descrição. A gente tem 3 cursos de oficina de peça em que a gente treina todas essas peças. Tem aula de todas elas, tem aulas ao vivo, tem aulas gravadas para você assistir com acesso ilimitado. Tem simulado, tem correção de simulado, tem um planejamento específico, né, um cronograma específico do curso para te ajudar nessa caminhada. Tem um curso de treinamento de questões que te ensina a responder o que a banca quer que você responda. E tem, claro, as aulas individuais, que aí é algo mais personalizado, mais exclusivo, mas que também é muito importante, dá muito resultado. Então, precisando, estamos aí à disposição. Que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Mas, independente disso, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que de alguma forma esse vídeo vai ajudar. Até o nosso próximo vídeo.